O time de resposta rápida, ele é um advento que foi criado na década de 90 ainda, né? E ele serve basicamente para a gente conseguir monitorizar sinais de deterioração clínica dos pacientes, né? Para que a gente possa prever, né, e eventualmente atender algum caso de parada cardiorrespiratória que ocorra dentro da nossa instituição, né? Quem faz parte do time, então, é uma equipe composta pelo médico hospitalista, que nós temos 24 horas dentro da instituição, né? E esse médico, ele atende a todas as intercorrências das unidades de internação. O enfermeiro, que faz parte do time durante o plantão, um fisioterapeuta e 2 técnicos de enfermagem. O médico hospitalista, então, ele é o profissional escalado do dia, né? Eles são em 16 médicos hospitalistas aqui na instituição e eles atendem a escala conforme a escala deles interna aqui do hospital. Os outros profissionais, então, nós temos uma escala fixa, né? Mensal. Eles são escalados de acordo, então, com folgas, férias, afastamento, né? Então, essa escala ela é feita, a gente recebe todas as escalas dos setores no mês, né? E vê, tem dias de folga, dias de férias, funcionários em férias, né? E a gente acaba jogando, né? Quem tem disponibilidade naquele dia, quem tem no outro. A gente tem um problema hoje no mercado geral, que é a alta rotatividade de profissionais, né? Então, tendo uma equipe comprometida, a gente com certeza consegue agregar no atendimento do paciente. Nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente passa todas as orientações, né? Caso o funcionário esteja afastado, ele comunica ali através do grupo do WhatsApp, né, para o time, e a gente então verifica outro profissional para assumir o time naquele momento. Então, sempre quem faz parte do time, ele tem o compromisso, então, né, de estar disponível para atender, claro que se estiver em horário de trabalho. A equipe ela rodizia conforme os horários de plantão. Existe uma escala e nessa escala as pessoas são determinadas com vistas a fazer o atendimento, né? Como fisioterapeuta, eu sou responsável pelas vias aéreas do paciente, por perceber se tem alguma coisa obstruindo, se é necessária aspiração e alguns detalhes durante a intubação do paciente, que é feita pelo médico. E após a intubação, a gente é responsável por colocar o paciente em respiração mecânica ou então, né, através do AMBU, a gente proporcionar um aporte ventilatório para o paciente. Então, o meu trabalho basicamente é ficar no carrinho de parada quando a gente é acionado. Eu abro, então, o carrinho, faço as diluições de medicações, enfim, o que o médico pedir, cronometro o tempo entre o início de uma medicação e o término, entre uma e outra, dependendo da situação e do que o médico solicitar. O médico, então, ele fica responsável pela via aérea, né? E por desfibrilar o paciente. E também ele coordena a parada como um todo, né? O enfermeiro, ele fica responsável pelas compressões torácicas. O técnico de enfermagem por cronometrar os tempos e medicar o paciente, né? Toda a parte de medicação, de montagem de kits, né? É o técnico que fica responsável e o fisioterapeuta, ele dá o suporte na via aérea e também, quando necessário, nas compressões. A Unimed nos proporcionou o BLS, né, para o time de resposta rápida a partir do momento que foi montado o time de resposta rápida no hospital. A gente teve um curso do BLS, que é do suporte básico de vida, né, e proporcionando maior domínio e maior controle do que está acontecendo dentro da parada. Assim como a gente realiza alguns treinamentos, né, ao longo da nossa prática, porque por um lado bom, a parada não é muito frequente, né, dentro do ambiente hospitalar. Isso significa que os pacientes estão sendo bem assistidos e toda aquela parte da deterioração do paciente está sendo percebida antes de chegar numa parada cardíaca, né?
A gente tem o time de resposta rápida na nossa instituição, ele é uma coisa mais nova, né? A gente iniciou com os trabalhos em novembro do ano passado, né? E desde então tem sido realizadas algumas capacitações, né? Para atendimento de parada cardiorrespiratória e avaliação dos pacientes que possam ter algum sinal de deterioração clínica, né? Então o time ele tem treinamentos, né, contínuos, né? Todos os participantes fizeram o BLS, que é o suporte básico de vida, né, que a Unimed então trouxe para os participantes, para os integrantes do time. E além disso, o Núcleo de Educação Permanente, ele também dá os treinamentos, né, trimestrais para esse time, para todas as equipes dos setores de internação, para atualizar essas equipes no atendimento. A gente faz o curso BLS, o ACLS, que é da área de atendimento geral, digamos assim, da parada. A gente tem toda a noção de tudo que está se passando, menos da parte de medicamentos, né, que daí é da parte da enfermagem, né. Geralmente a família chama, né, ou se o funcionário, o colaborador vai até o quarto do paciente, ele tem que identificar 3 sinais, né, que é o nível de consciência, se o paciente está respirando e se ele tem pulso. Né? Se ele tem a ausência desses 3 itens, ele vai chamar ajuda, então ele vai gritar parada. O setor de origem, ele vai pegar então o carrinho de parada e vai até o quarto e começar o atendimento. Até que qualquer pessoa possa acionar esse time através do ícone que a gente tem ali no computador, né, de todos os setores de internação. Na verdade, a gente tem ali um tempo ideal para atender uma parada, né? A gente sabe que cerca de 10 minutos sem circulação cerebral, né, sem oxigenação cerebral, provavelmente um ser humano não vai mais vai ter uma disfunção do cérebro, enfim, a chance de ter sequelas graves, neurológicas e até uma irreversibilidade da parada cardíaca é extremamente alta, né? Então a gente tem esse tempo ideal, né? Então, quando acionado, né, o time tem 5 minutos para chegar ao setor de origem para realizar o atendimento. E esse atendimento ele é realizado então com a equipe do time e com a equipe do setor de origem. Que cada profissional que faz parte do time tem um ramal onde, quando ocorre uma PCR, uma parada, esse ramal ele toca com o setor, indicando o setor onde está ocorrendo essa parada. Então, no início de cada plantão, o profissional, tanto enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, ele vai lá e retira o ramal para que, no caso de uma parada cardíaca, possa ser acionado, né? E se for um setor um pouquinho mais longe do que a gente está trabalhando no momento, a gente, né, tem que acelerar, porque tem um tempo para a gente conseguir chegar até essa parada e o time assumir essa parada, o atendimento a essa parada, né? E o médico hospitalista também tem um ramal, então esses telefones eles tocam ao mesmo tempo quando tem o acionamento do time. Quem coordena então a parada cardiorrespiratória é o médico e o enfermeiro, então ele lidera essa parada no sentido de observar como é que estão sendo feitas essas compressões, se o funcionário, né, o colaborador que está ali no carro de parada, né, se ele está controlando os tempos de forma adequada, se a medicação está sendo realizada, né, então o enfermeiro faz toda a parte da liderança nesse atendimento. Olha, eu acho que o técnico de enfermagem dentro do time é de fundamental importância, porque ele fica no carrinho, ele que vai diluir as medicações, sim. No caso, muitas vezes pode administrar, enfim, se não tiver mais gente do setor, enfim, para auxiliar, a gente basicamente é papel fundamental. O setor que ocorreu a parada, ele também dá um apoio ao time, né? Porque nós somos em 4 no atendimento, né? E somente uma pessoa não consegue fazer compressão o tempo inteiro, né? Às vezes um atendimento à parada dura 30 minutos, 40 minutos, né? Então, a cada 2 minutos a gente precisa trocar de profissional que fica responsável pelas compressões. Então, o setor de origem dá suporte nessas compressões, então. E aí a gente pode utilizar os materiais que estão no setor, cada setor tem um carro de parada, né? Então um monitor, enfim, um ventilador inclusive, e a gente utiliza o material que já está à nossa disposição no setor.
Sempre existiu o atendimento, né, mas o atendimento era feito pela equipe que estava, a equipe assistencial do setor onde ocorreu a parada cardíaca, no setor de internação, por exemplo. Agora, esses profissionais continuam a fazer o primeiro atendimento o atendimento foi, de certa forma, agregado pela equipe de resposta rápida, pelo time de resposta rápida do hospital. No momento que o time chega, aí a gente assume esse atendimento à parada juntamente com a equipe do setor também, porque, né, como é necessário a compressão torácica e toda a parte mais física, digamos, do atendimento, então não é somente o time que realiza esse atendimento, né? A equipe do setor também dá um auxílio ao time nesse atendimento. E aí a gente vai poder atuar no paciente fazendo vários procedimentos, como cardioversão, desfibrilação eventualmente, utilizando o monitor, né? Atendimento do cuidado da via aérea, né, com intubação, assistência ventilatória, o apoio da fisioterapia, né, durante o atendimento, né. E aí, se eventualmente a gente tiver sucesso, né, na reanimação, aí o paciente pode ser transferido para um setor onde ele possa ter uma continuidade no atendimento, seja o setor de hemodinâmica, UTI, enfim, onde for mais adequado para ele. Se for necessário o paciente permanecer em ventilação mecânica, aí a gente tem todos os cálculos de ajuste do ventilador, né, para propiciar uma ventilação ideal para o paciente, mas isso tudo é encaminhado o paciente para a UTI com um ventilador de transporte e na chegada dele na UTI, daí o fisioterapeuta da UTI assume o caso e ele já começa a fazer toda essa parte de ventilação ideal do paciente para preservar pulmão, preservar toda a estrutura fisiológica do paciente, né? O que é importante ressaltar é assim, as pessoas se preocupam, né? Não, ninguém está fazendo nada, ninguém transferiu o paciente para a UTI ainda, não, ele está em atendimento, ele só vai sair dali no momento que realmente ele retornar à circulação espontânea, que ele tiver condições de ser transferido. Então, o time de resposta rápida, então, ele é uma referência para atendimento à parada cardiorrespiratória dentro da instituição, né? Tudo é muito novo, né? Principalmente no Brasil, né? Então, alguns serviços criaram e, diante dessas experiências, a gente achou legal implementar o serviço aqui, porque com certeza agrega no atendimento do paciente, né? Um procedimento de atendimento, ele segue as diretrizes do ACLS, que é o Advanced Cardiologic Life Support, né? Que são as diretrizes da American Heart Association, né, para atendimento de parada cardíaca. É um protocolo mundial, né? Então, o mesmo atendimento realizado aqui é realizado em Nova York, nos Estados Unidos, enfim, né, em todos os países desenvolvidos do mundo. Acredito que em Caxias do Sul, sim, seja o primeiro serviço que disponha de time de resposta rápida. Todos os setores de internação estão no escopo. O laboratório, então, se um paciente tiver uma parada cardiorrespiratória no laboratório, o time atende lá. O CDI, onde é um setor de exames, né, radiológicos, então o paciente vai fazer ecografia, raio-x, tomografia, ressonância, o time também atende. Na unidade de internação obstétrica e medicação especial. A gente tem estatisticamente um baixo número de PCRs, de paradas cardiorrespiratórias, até desde do início do time, né? Por exemplo, teve um colega nosso que estava trabalhando há cerca de 3 meses atrás aqui atendendo um paciente e ele teve uma parada cardiorrespiratória atendendo o paciente. Foi reanimado e hoje está bem, já está atendendo novamente, já está operando, enfim. Mas não existe um paciente padrão, assim, a gente pode esperar isso a qualquer momento, né? A porta está ali e eventualmente a campainha toca, né? Então, o time de resposta rápida, ele veio a partir da necessidade de padronizar o atendimento à parada cardiorrespiratória, né? A gente percebeu, a gente tem aqui no hospital as escalas de deterioração clínica, né? Onde, então, quando o paciente começa a ter alterações nos sinais vitais, no nível de consciência, essas alterações, elas são avaliadas pelo enfermeiro e, quando necessário, pelo médico hospitalista. Existe uma coisa que é o atendimento da parada cardiorrespiratória e a avaliação da deterioração clínica do paciente, ou seja, a gente tem um paciente já em um estado mais grave, né, e que eventualmente possa apresentar sinais de deterioração antes de ter uma parada cardiorrespiratória, né. A gente sabe também que esses sinais
A maioria das paradas cardiorrespiratórias, elas são precedidas por esses sinais nas 24 horas anteriores à ocorrência deles. Então, se a gente não ficar atento, não ter esse olhar atento da enfermagem e essa conversa mais próxima entre a equipe assistencial, o médico de plantão, o hospitalista, o enfermeiro que está no setor, realmente a chance de ocorrer uma piora do quadro ela é importante, se não houver essa conversa, né?